a live, vendo as perguntinhas de vocês. É um prazer e boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Me apresentando aqui primeiro, eu sou a Joyce, eu sou estudante de Engenharia da Computação. Atualmente eu estou no quarto semestre e no NAVE eu fico responsável pela parte de redação. Então, quem já acessou o site, deu uma olhada ali nos conteúdos, provavelmente já deve ter visto algum conteúdo que eu tenha feito nos anos anteriores. E da minha parte é isso. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu sou estudante de Engenharia da Computação da CEFSA. Minha primeira experiência aqui no NAVE está sendo muito legal, me ajudou bastante, tenho certeza que vai ser muito importante para vocês também. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlio César. Para quem já estava na outra live já me conhece. Eu sou estudante de Engenharia da Computação também no sexto semestre e hoje eu estou aqui para ajudar vocês na parte de língua portuguesa. É isso, né? Eu acho que fomos todos. Perfeito. Ah, Quem vai começar essa live hoje vai ser a Joyce, com redação. Então, Joyce, pode só me falar se você está vendo o slide certinho na tela? Tá tudo bonitinho? Tá bom, Enfim, então só me dando os toques na hora de passar, tá bom? beleza. Pode passar já para o primeiro. Bom, informações gerais. A banca corretora, tanto da prova quanto da redação, é a VUNESP há muito tempo que a termomecânica utiliza. Então, vocês que realizam as provas passadas, realizando elas, vocês já vão ter uma boa base do que a VUNESP espera de vocês, tanto em questão da redação, tanto em questão da prova em si. O tipo de texto dissertativo argumentativo, que nem a maior parte dos editais de vestibulares de aprovação dos estudantes, a nota da redação varia de 0 a 40 pontos. Vocês conseguem olhar no edital qual que é a pontuação máxima que vocês podem fazer para o curso de vocês, no caso de vocês acertarem todas as questões. E independente do curso, vocês vão perceber que redação tem uma pontuação muito alta. Então, você ir bem na redação pode ser, com certeza é, um diferencial para você ser aprovado ou não. A redação, ela sempre vai ser corrigida por, no mínimo, 2 corretores. Então, a sua nota, ela não é a nota dada por uma pessoa só, é a nota de 2 pessoas, somadas e divididas por 2. E caso tenha uma diferença muito grande entre a nota de um corretor para o outro, um terceiro corretor é acionado e a nota final é dada por ele. Então, fiquem tranquilos. Às vezes a gente pensa, e se eu pegar uma pessoa que aquela pessoa vai odiar a minha redação? Calma, vai ter outra pessoa que vai analisar ela também. Então, fiquem tranquilos em relação a isso e pode passar para o próximo slide. Antes da gente começar, eu vou trazer nessa parte aqui de redação uma redação escrita por mim. Ela está no modelo dissertativo argumentativo e ela foi corrigida, então ela está certinha. Não se preocupem com isso. Eu vou passar para vocês alguns critérios que podem zerar a nota da sua redação. Então, fiquem atentos a eles. A maior parte deles é bem difícil de vocês comentarem, mas é importante a gente saber. Então, primeiro, fugir do tema ou do gênero proposto. Depois disso, apresentar nome, rúbrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato. Então, vocês não devem, de forma nenhuma, colocar nenhum tipo de assinatura, porque o texto dissertativo argumentativo, ele deve ser em terceira pessoa, ou seja, um texto impessoal, em que você não consegue definir quem que foi aquela pessoa que escreveu. Se estiver em branco, se apresentar texto sob forma não articulada verbalmente, ou seja, desenhos ou coisas do tipo, símbolos, se for escrita em uma outra língua que não seja portuguesa, e não confundam, vocês podem, no meio da sua redação, vocês viram e falam, eu posso citar uma música, eu posso citar uma série que está escrita em inglês ou em outra língua? Vocês podem. O que não pode é vocês escreverem a sua redação inteira em uma língua que não seja a língua portuguesa. Se estiver predominantemente ilegível, ou seja, atentem-se à caligrafia de vocês, o corretor ele deve entender e conseguir diferenciar letras maiúsculas de minúsculas, acentuações e coisas do tipo. Se apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal, no dia da prova, quando os
auxiliares de prova e tudo mais forem entregar para vocês, tanto o gabarito quanto a folha de rascunho, vocês podem sim fazer o texto de vocês primeiramente na folha de rascunho. No entanto, vocês também devem passar a sua redação para a folha oficial, que normalmente é a última página do caderno de vocês. Então, se vocês escreverem apenas no rascunho, não vai ser levado em consideração, porque esses rascunhos, eles, na maior parte das vezes, são descartados. Então, utilizem o rascunho para conseguirem ali determinar o que vocês vão fazer, como vocês querem escrever o texto de vocês, mas tem que estar escrito na parte oficial mesmo. Se apresentar 7 linhas ou menos, se apresentar menos de 8 linhas autorais, contínuas e for predominantemente cópia de trechos da coletânea ou de partes da prova e ou plágio de textos divulgados em mídias digitais. Então, aqui é uma parte muito interessante para vocês começarem a prestar atenção se vocês não estão só na parte principalmente de repertório, pegando partes completas do texto da prova. Eu entendo que em muitos lugares de avaliação de redação e professores, eles mencionam que você pode utilizar, sim, textos da sua prova, mas, assim, tomem cuidado, porque se você copiar exatamente o que está escrito lá, não vai ser considerado algo autoral. E isso vai ter, com certeza, algum desconto de nota. Se for idêntica ou muito semelhante a outras redações deste processo seletivo ou de outros. Então, aqui seria mais o caso de cola. Acredito que seja um pouco difícil de acontecer colar uma redação inteira de outra pessoa, mas deixando aqui que zero. E é isso, pode passar para o próximo. Bom, critérios de avaliação, a gente vai ter 4 critérios principais que vocês vão ser avaliados, que vão compor a nota de vocês do 0 a 40. O primeiro é o tema, então neste critério verifica-se se o texto do candidato aborda o tema proposto. Caso haja desvio completo do tema, a redação é desconsiderada e recebe nota 0. Então, se o tema da redação ele está voltado a meio ambiente, e você não cita nada de meio ambiente, e você fala só, sei lá, sobre cultura, você fugiu do tema. O tema proposto não está presente na sua redação e vai ser descontado recebendo nota 0. Aqui no chat, a Tainada Silva Caldeira perguntou se o título é obrigatório. Na VUNESP, o título ele não é obrigatório, então fiquem tranquilos com relação a isso. A maior parte das pessoas gosta de colocar. Vocês não precisam ser as pessoas mais criativas do mundo quando forem colocar um título na redação de vocês e tudo mais, mas é uma coisa que fica opcional. Próximo critério. Estrutura, ou seja, gênero, tipo de texto e coerência. Nesse critério vai ser avaliado como você estruturou o seu texto, sua tese e seus argumentos. O desvio das normas presentes nesse critério, dependendo da gravidade, podem também resultar em uma nota 0. Então, mais para frente, quando eu for mostrar o exemplo para vocês, vocês vão conseguir ver como que deve ser a estrutura da redação. Acredito que a maior parte de vocês sejam vestibulandos que vão prestar a maior parte dos vestibulares que a gente tem aqui em São Paulo e no Brasil, então vocês devem ter contato também com uma prova muito famosa, que é o Enem. A estrutura da VUNESP é muito parecida com a estrutura do Enem, depois eu vou explicar a principal diferença entre elas, mas vocês têm que ter noção que a estrutura ela deve ser sempre seguida. E aí eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco. Língua, modalidade e registro. Aqui será avaliado se sua redação recebe a norma padrão de escrita, obedece à norma padrão de escrita, em que se é esperado o bom uso das concordâncias nominais e verbais, regência, ortografia e pontuação. Então, aqui vocês devem prestar bastante atenção da própria língua portuguesa, os conceitos de gramática. Acessem os conteúdos do NAVE, a gente tem bastante resoluções de provas antigas, e querendo ou não, você estudar para uma redação, não é só você estudar, montar um texto, também estudar gramática, literatura e coisas relacionadas. Coesão. Avalia-se neste item o emprego dos recursos coesivos da língua, anáforas, catáforas, substituições e conjunções. Essa parte da coesão, ela vai estar muito presente, principalmente quando a gente faz referências a partes do nosso texto. Então, sabe aquele ponto de repetição de palavras? Muitas vezes a repetição de palavras, ela é descontada, e é descontada bastante, porque estes recursos coesivos da língua não estão sendo utilizados. As anáforas, as catáforas, as substituições, as conjunções, e elas são muito importantes. Durante o meu texto eu vou pontuar algumas para vocês conseguirem identificar, e dos critérios de avaliação é isso. A gente pode ir para o próximo. Estruturando uma redação.
A princípio, uma redação da VUNESP, ela deve possuir primeiramente uma introdução. Fazendo um breve comentário aqui, que eu comentei com vocês que eu ia fazer em relação à prova da VUNESP com o Enem, é o seguinte: a prova do Enem solicita que o candidato faça uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, que tenha como objetivo solucionar um problema, ou seja, você tem que trazer ali qual que vai ser o seu meio, o seu agente, a finalidade da sua ação para resolver um problema. O que a gente precisa entender sobre a VUNESP é que muitas vezes o nosso tema não vai ser um problema, necessariamente. Então, na VUNESP, você não deve, de forma nenhuma, propor um tema de resolução, uma proposta de resolução. Você não deve fazer isso. Então, a estrutura dela vai se parecer muito com a do Enem, na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, e na parte da conclusão, na minha opinião, ela é mais fácil, porque você não precisa apresentar uma proposta de resolução. Isso vai ficar mais claro também quando a gente chegar na parte da conclusão, mas tenham isso em mente. Se você treina já a fazer uma redação do Enem, você também já treinou a fazer uma redação da VUNESP. Você só tem que se atentar que os temas do Enem são sempre um problema que você tem que resolver, justamente para a sua proposta de conclusão, você falar como que você pode resolver aquilo. Na VUNESP, nem sempre vai ser um problema. Às vezes, é um caso. Então, por exemplo, teve um tema de anos atrás que era sobre pichação, em que pedia para o candidato avaliar, pelo que eu lembro, se a pichação era uma forma de arte ou então se ela era uma forma de você deteriorar um espaço público. Era alguma coisa nesse estilo. Aqui, a gente não está apresentando problema nenhum. A gente quer que o candidato defenda um lado ou outro, ou até se ele conseguir falar em uma visão, por que que seria arte, em outra visão, por que que seria eu estou deteriorando algum espaço, entendeu? Então, é mais ou menos isso. De certa forma, vocês não têm que se preocupar em resolver problema nenhum. Na introdução, você deve apresentar primeiro, de forma resumida, uma visão sobre o tema da redação, ou seja, a sua tese, e a partir dele estabelecer 2 pontos que sustentarão a sua tese ao longo do texto. Então, nesse exemplo aqui, é a minha redação do Enem, que eu fiz em 2024. Essa redação que eu fiz, eu recebi 980 pontos, então o Enem também tem 2 corretores. Isso significa que um corretor deu 1.000 e outro corretor deu 960. E isso aqui é justamente para provar com vocês como uma redação do Enem pode se tornar uma redação da VUNESP. Eu tenho uma pessoa da minha família que cursa letras, e aí eu perguntei se estava dentro da VUNESP e falou que sim. Então, fiquem tranquilos, esse é um exemplo válido. Redação Enem 2024. Volta para o primeiro, obrigada. Perdão. Sem problemas. Redação Enem 2024. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu começo aqui apresentando um repertório. Na série Star Trek, escrita por Gene Roddenberry, todos os seres, independentemente da sua função social, têm seus trabalhos reconhecidos e remunerados. Fora do mundo da ficção, contudo, o Brasil não exerce as mesmas medidas de Star Trek, visto que faz-se necessário enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado feminino no país. Ou seja, aqui eu estou apresentando qual que é a minha tese. Muitas pessoas têm dificuldade em elaborar uma tese porque acreditam que você tem que trazer algo de muito diferente, sendo que a tese, muitas vezes, é um aproveitamento do seu título. Você só está explicitando para o corretor qual que vai ser o caminho do seu texto, qual que é o tema do seu texto, do que a gente está falando. Tal cenário é de extrema importância, pois envolve, de maneira intensa, desafios ligados ao combate de uma mentalidade social que segue moldes antiquados no mundo atual, sendo meu argumento 1, que eu vou tratar no meu desenvolvimento 1, além da ausência de campanhas públicas acompanhadas de legislações que valorizem essa função na nação brasileira. Então, tipo que assim, se vocês perceberem, eu trago um repertório que tem relação com a sociedade, que tem relação com os seres, eu trago para o mundo real, falando que no Brasil isso não acontece. Depois disso, eu falo que, já que isso não acontece, a gente vai ter que enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado feminino no país. Estou reaproveitando boa parte do meu título. Depois disso, eu vou aproveitar e vou apresentar quais que vão ser as 2 coisas que eu vou defender no meu texto. Então, essa é uma estrutura que eu gosto de fazer. Eu nunca me apeguei a decorar uma estrutura pronta da internet, porque eu acredito que quando você encontra a sua própria estrutura, aquilo vai fazer mais sentido para você e vai ficar menos suscetível a erros. Então, eu gosto sempre de vir com um repertório, trazer para o mundo real e vir com os 2 problemas. Vamos para o próximo para mostrar para vocês o desenvolvimento 1.
No desenvolvimento 1, você deve elaborar o seu primeiro argumento pré-definido na introdução. A VUNESP não obriga o candidato a trazer um repertório para a redação, mas o repertório pode ser uma boa ferramenta para a elaboração e defesa explícita do seu argumento. Ou seja, vocês não são obrigados a trazer nenhum repertório, nem legislação, nem história, nem política, nem cultura, nem música, nem nada. Você só traz se você quiser. O que a gente fala do ponto positivo da gente trazer é que a gente está mais acostumado. A gente é mais ensinado no ensino médio a fazer redações dissertativas e argumentativas utilizando repertórios. Então, se é algo que você fica confortável, não mude isso do nada. Continue utilizando seus repertórios. Agora, se é uma coisa que para você fica mais fácil não utilizar repertório nenhum, não utilize os repertórios. Mas aqui vamos trabalhar o meu primeiro argumento. Nesse sentido, considere-se o pensamento da sociedade atual, marcadas por traços patriarcais, como um dos principais pontos a ser enfrentado para o reconhecimento da importância do trabalho de cuidado feitos por mulheres no Brasil. Ou seja, eu pego ali qual que é o meu argumento e eu elaboro ele de uma forma um pouco diferente, para eu conseguir dar uma introduçãozinha ao meu texto. O que é muito importante entender quando a gente está elaborando uma redação é que é o seguinte: todo texto tem que ter início, meio e fim. Todo parágrafo tem que ter início, meio e fim. Não é só o texto em si. Os parágrafos também precisam. Então, quando eu começo um parágrafo aqui, eu tenho que começar introduzindo o assunto, depois eu tenho que desenvolver ele e depois eu tenho que concluir ele. O que acontece é que as pessoas, elas vão na parte da introdução, param na parte do desenvolvimento e não concluem o parágrafo. Isso não pode acontecer. Tudo, ele tem que estar bem fechadinho. À luz disso, pode-se explicar a tal afirmação por meio da filósofa brasileira Djamila Ribeiro, a qual diz que sua luta diária como uma pessoa do sexo feminino no país é ser vista como um ser humano em uma nação insistente em negar a sua existência. Então aqui eu trago um repertório para conseguir desenvolver melhor a minha tese, não, para conseguir desenvolver melhor o meu argumento. Eu poderia ter trago aqui milhões de repertórios. Esse foi um repertório que veio mais fácil na minha mente para eu conseguir trabalhar. Não se prendam a utilizarem filósofos ou então matérias da escola, legislações ou qualquer coisa do tipo. Gente, qualquer repertório é válido. Se você gosta de anime, você pode citar anime. Se você gosta de K-pop, você pode citar K-pop. Desde que faça sentido com o seu texto, você não é obrigado a utilizar nada que tenha uma carga acadêmica que seja bem vista pela maioria das pessoas. Tem que ser algo que faz sentido e que tenha base. Aí aqui eu faço uma breve explicação da fala de Djamila Ribeiro para a gente poder ter uma liga melhor entre as coisas. Então, a fala de Djamila Ribeiro expõe o caráter nocivo da sociedade contemporânea, a qual pouco se esforça para valorizar as mulheres, fator diretamente impulsionado pelo pensamento patriarcal. Então aqui eu só trago uma explicação do que ela está falando. Em outras palavras, a Djamila está falando isso. Essa parte aqui, ela não é obrigatória. Assim, para que ocorra o desenvolvimento da nação em níveis sociais, requer-se a superação das críticas feitas por Djamila, sendo possível não apenas a visibilidade desse trabalho, mas também uma remuneração digna às mulheres inseridas em tal contexto laboral. Então, se vocês conseguirem perceber aqui, nesse parágrafo, eu começo introduzindo ele, eu desenvolvo ele e eu concluo ele. Uma coisa que eu gosto de fazer, e que vocês vão perceber, são textos cíclicos. Isso é bem visto pelos corretores, mas você não é obrigado a fazer. O que seria um texto cíclico? Significa que o que você está citando no início vai aparecer no final, fazendo com que tudo esteja interligado. Então, no início eu citei Star Trek, no fim vocês vão ver que eu vou puxar Star Trek de volta. Aqui a mesma coisa, eu começo citando meio que do meio, do início do meio, né, e tudo mais, a Djamila Ribeiro. Na minha conclusão, eu volto com ela de novo, para o corretor sempre ver que eu estou sempre trabalhando com aquelas coisas. O Gustavo perguntou, Joyce, como faz para registrar siglas sem perder ponto? OAB, ONU, COI? Olha, assim, a maior parte das bancas corretoras, elas entendem que siglas que são nacionalmente conhecidas, não é necessário você desenvolver elas entre parênteses. Então, você pode, todo mundo conhece a OAB, todo mundo conhece a ONU, mas se você preferir desenvolver elas, então, OAB, aí entre parênteses, Organização dos Advogados do Brasil, eu acho que é isso, não tenho certeza. Você pode, mas, no geral, pelo que eu sei, não é um ponto de desconto. Uma coisa também importante, gente, é tipo que assim, se você cometeu um erro de gramática,
você não vai perder ponto em gramática. Você começa a perder pontos a partir de 2 erros. Tanto no Enem quanto na VUNESP, em outros vestibulares, você pode ver, às vezes tem redações que são nota 1000 ou que são nota 100 em outros vestibulares e coisas do tipo, e se você for analisar, às vezes o candidato não colocou uma vírgula, às vezes o candidato não colocou um acento. Por quê? Você colocar um erro não vai fazer com que você perca ponto. Às vezes você só vai perder ponto a partir do segundo erro. Pode ir para o próximo. O segundo desenvolvimento, ele vai seguir a mesma lógica do primeiro. Então, assim, gente, para fazer uma redação, você só precisa aprender a fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Por causa que, assim, o desenvolvimento, se você sabe fazer o desenvolvimento 1, você sabe fazer o desenvolvimento 2. Então, eu gosto de pensar, pelo menos, sempre pelas coisas menores. Quanto mais eu conseguir diminuir as coisas, para mim fica mais fácil. Então, eu acho que esse é um ponto que ajuda. Então, aqui eu vou trabalhar o meu segundo argumento. Ademais, torna-se fundamental para o combate à falta de visibilidade dessa ocupação a realização de campanhas públicas capazes de mostrar a importância do papel exercido pelas brasileiras encarregadas por atividade de cuidado, acompanhadas por projetos de leis asseguradores de remuneração justas e direitos. Então, aqui eu pego aquele meu primeiro argumento e eu vou dar uma introdução nele um pouco mais detalhada, ou seja, ali eu coloquei de forma sucinta qual que era o meu argumento. Aqui eu desenvolvo ele um pouquinho mais para eu conseguir demonstrar o que vai ser trabalhado nesse parágrafo. Nesse cenário, é possível exemplificar esse fato através da fala de Ailton Krenak, representante indígena, o qual diz que, para tirar um tema da invisibilidade dos olhos sociais, demanda-se não só o debate, mas também formulações legais sobre a temática. Então, relacionado ao meu argumento, eu trago um repertório do Ailton Krenak. E, gente, uma coisa muito importante, se vocês perceberem, toda frase que eu começo no texto tem uma conjunção, que é um dos critérios que é avaliados. Então, por exemplo, volta no início, por favor, só para eu mostrar as conjunções da introdução. Isso, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloco o visto que, coloco tal cenário, coloco além, vai para o próximo. No desenvolvimento 1, eu começo com nesse sentido, depois à luz disso. Aqui eu não coloco, mas não tem problema, até porque essa não era uma frase que faria muita diferença no meu texto. Aqui eu coloco assim, ou seja, concluindo o que eu tô falando. É muito importante vocês conseguirem utilizar as conjunções no texto de vocês, porque elas vão interligar as suas frases. As conjunções, elas funcionam como pontes entre as suas frases. Então, sempre que vocês puderem iniciar uma frase, coloquem uma conjunção. Isso vai até fazer com que vocês consigam entender melhor sobre o que vocês estão escrevendo. Então, por exemplo, aqui, o meu primeiro desenvolvimento eu comecei com nesse sentido. Depois, como eu estou vindo aqui e vou adicionar outro argumento, eu começo com ademais. Para quem não sabe, ademais, ele dá uma ideia de que eu vou adicionar uma informação. Eu poderia ter colocado também além disso, são sinônimos, eles teriam o mesmo papel. Aqui eu também tenho nesse cenário, então também é uma conjunção que pode ser utilizada. Aqui eu tenho portanto. Então sempre busquem, entre as frases de vocês, colocar as conjunções, elas são extremamente importantes. Então, tal afirmação do Ailton Krenak mostra a natureza benéfica de campanhas formativas e projetos de leis, devido à sua capacidade de permitir o debate e garantir direitos. Se vocês perceberem, eu também fiz uma frase desse estilo no parágrafo da Djamila Ribeiro. Essas frases, elas não são obrigatórias, elas são escolhas pessoais, porque eu acredito que faz com que eu consiga entender melhor sobre o que eu estou escrevendo e também deixar mais claro para o corretor sobre tudo que a gente está tratando e que eu tô dentro do que eu estou falando. Se vocês quiserem adotar isso para vocês como uma forma de segurança, eu acho válido e não vai levar nenhum desconto de nota, nem nada do tipo. E aqui, para concluir esse parágrafo, portanto, com o objetivo de tornar visível o trabalho de cuidado, faz-se necessário aplicar o pensamento de Krenak, visto que projetos legais e campanhas de valorização podem amenizar a problemática no Brasil. Então, aqui eu concluo o que está acontecendo nesse desenvolvimento, que nem eu fiz no outro. Pode ir para o próximo.
Na conclusão, sendo bem mais fácil que a conclusão do Enem, ela não vai seguir os mesmos moldes e eu não vou colocar qual que foi a conclusão que eu fiz no texto original. Essa foi uma conclusão que eu fiz seguindo os moldes da VUNESP, mas é só para vocês terem uma noção de que a conclusão aqui, ela é muito mais sobre você retomar coisas que você falou do que você adicionar novas informações. Inclusive, nunca adicionem uma informação nova num parágrafo de conclusão, independente da banca corretora da redação que vocês estão fazendo. A conclusão, em momento nenhum, ela deve apresentar um novo repertório, uma nova ideia ou algum tema a ser discutido. Ela só vai tratar sobre coisas que você já falou no seu texto. Então, logo para enfrentar os desafios da invisibilidade de tal função, demanda-se a alteração da mentalidade social, meu primeiro argumento, além de campanhas acompanhadas de legislações que assegurem a visibilidade e valorização do trabalho de cuidado exercido pelas mulheres no país. Então, segundo argumento. Espera-se que, com a efetivação de tais medidas, a problemática seja amenizada e que as brasileiras sejam reconhecidas e bem remuneradas, assim como no universo de Star Trek escrito por Gene Roddenberry. Então, se vocês perceberem, no início eu citei Star Trek e no fim eu também cito Star Trek como no universo de Star Trek estava tudo positivo, e a minha esperança é que as coisas fiquem positivas também, eu torno meu texto cíclico, citando ele tanto no início quanto no final. Não é uma coisa obrigatória, mas é uma coisa interessante de se fazer. Aqui eu coloco aqui uma pequena anotação de retomar o repertório da introdução na conclusão, garante que seu texto seja cíclico. Essa característica não é obrigatória, ela é apenas interessante em questões de organização textual. E o texto é isso. Agora eu vou caminhar para uma parte que é um pouco mais relacionada a repertórios. Então, dicas de repertórios. Tem um canal no YouTube que se chama Le Monde Diplomatique Brasil, que é um jornal francês que tem sede no Brasil também. Então, toda semana eles postam vídeos com figuras de reconhecimento na parte da cultura, pesquisa, acadêmica e tudo mais, em que eles debatem sobre temas atuais do Brasil. É muito interessante porque as redações elas sempre vão tratar de um tema atual, então isso consegue fazer com que você fique antenado e também já te serve de base caso caia algum tema, você consegue utilizar ele de repertório. Utilize seus gostos, redação, música, série, filmes, mangás, HQs. Além dos filósofos, você também pode utilizar repertórios de conteúdos aprendidos durante sua vida escolar em qualquer âmbito. Então, matemática, química, física, história, biologia, literatura, qualquer coisa. Não se prenda a decorar milhões de dados ou legislações diferentes. O básico funciona. Gente, na redação, a escrita é sua, o repertório é seu. Utilize coisas que você conhece, coisas que você gosta, que vai ser muito mais fácil de escrever uma redação dessa forma. E é isso. Caso vocês tenham dúvidas, é só deixar no chat que a gente responde. Temos uma, Joyce. Seria possível falar sobre um pouco mais sobre o número de linhas para a redação, número de linhas ideal, número máximo, o que acontece se a redação exceder o máximo de linhas da folha correspondente na prova? Olha, se eu não me engano, acessando o edital, você consegue ver qual que é o máximo de linhas. Pelo que eu me lembro, são 30, não tenho certeza. Vale a pena olhar o edital. Inclusive, gente, olhar o edital não é só para você conseguir ver as datas que saem as coisas e tudo mais. É uma forma de organização também. Às vezes lá tem dicas ou mais pontos que a gente não abordou aqui que são extremamente necessários para, às vezes, te ajudar durante a prova. Mas, respondendo a sua pergunta sobre se você exceder, olha, assim, o corretor, ele vai ler aquelas linhas, ele vai levar aquelas linhas em consideração na correção dele, só que vai haver um desconto porque você ultrapassou o número de linhas. Então, se eu não me engano, é que tinha uma época que a folha ela vinha com mais linhas do que o normal, né? Do que o que é o permitido pela fundação. Então, você conseguiu ultrapassar o número de linhas. Mas eu acredito que atualmente a folha de redação já vem com o número máximo de linhas que você pode escrever. Então, acredito que nem tem a possibilidade de você estourar o número de linhas, porque o número de linhas ele já vem certinho com o que você deve fazer. Mas caso venha com mais linhas e você exceda essas linhas, o corretor ele vai corrigir, ele não vai deixar de ler elas. A única coisa é que ele vai avaliar os critérios que estão dentro delas e vai tirar algumas questões de pontuação por você ter decidido. Mas
em relação à pontuação que é tirada, a gente não tem acesso a essa informação. Então, eu não posso virar para você e falar assim, vão tirar 0,6, vão tirar 0,1 por linha, porque a gente não tem acesso a essa informação. Se tiverem mais dúvidas, é só mandar. Eu gostaria Se de existe a só dar possibilidade. dar um adendo na questão de linha ideal, quantidade de linha ideal. Claro que é quantidade de linha ideal que cabe junto com o seu desenvolvimento, né? Não excedendo o máximo. Mas para você conseguir desenvolver ali para ter um bom desenvolvimento, né? Desenvolver bem o seu desenvolvimento, eu falaria ali, e dá para você ter essa noção além dos critérios lá no nosso edital, que é por volta das suas 20 linhas ali no mínimo, tá? Para você conseguir desenvolver bem o desenvolvimento antes de você finalizar com a conclusão. Bom, gente, o Gabriel perguntou já se existe a possibilidade das propostas de redação da VUNESP fugirem do modelo dissertativo argumentativo e arcar outros tipos de gênero textuais, assim como a FUVEST, por exemplo. Não, fiquem tranquilos, a FUVEST para a Faculdade de Engenheiro Salvador Arena é só. Oi? É verdade. A VUNESP. A VUNESP aqui para a faculdade, ela só vai utilizar dissertativo argumentativo. Então, se vocês verem as provas antigas, nunca teve outro modelo, nunca teve poesia, nunca teve conto, nunca teve diário, nunca teve nada do tipo. É só dissertativo argumentativo. Então, foquem nesse modelo. A conclusão seria tipo um resumo do que você escreveu. Olha, em poucas palavras, sim, mas não. A conclusão, você só vai retomar qual que foi o seu primeiro argumento, qual que foi o seu segundo argumento, e é isso. E depois você coloca uma frase para fechar, entendeu? É que assim, um resumo, por exemplo, você teria que trazer quais que foram os repertórios, quais que foram mais coisas defendidas e tudo mais, e não é o caso, é só você trazer mesmo o seu primeiro argumento e o seu segundo argumento. Se tiverem mais dúvidas, é só mandar. E eu vou continuar respondendo pelo chat para a gente conseguir avançar aqui na demonstração do conteúdo. E é isso. Vamos para a próxima, Fê? Opa, perfeito. Vamos para a próxima. A próxima que a gente vai ter agora vai ser em inglês, tá? Em inglês a gente tem preparado uma explicação de resoluções para vocês e também depois dessa explicação eu fiz um Kahoot para a gente fazer questões parecidas com o que cai em inglês que a gente pode testar. As questões são um pouco menos complexas por causa da questão de quantidade de caracteres máximos que é permitido no Kahoot, mas já dá para a gente ter uma noção das questões voltadas à interpretação de texto, que é o que, em geral, é cobrado na nossa prova de hoje, tá? Então, eu vou deixar agora aqui com o Lucas, que ele vai dar uma introdução para vocês aí sobre o assunto. Lucas, você tá mutado. Ele falou que ele está compartilhando a tela, gente. Só um minutinho. Opa, eu tenho um material aqui, Lucas. Você quer que eu compartilhe? Pode ser, pode ser. Desculpa, eu estava mutado, acabei nem percebendo. Claro. Um segundo. Deixa eu colocar no modo apresentação aqui. Pronto. Peraí, que eu acho que precisa mudar a tela. Um segundo. Pronto, agora sim. Tranquilo, obrigado, viu? Novamente, boa noite, pessoal. Como eu já falei, eu me chamo Lucas e eu vou agora trazer a apresentação do conteúdo de inglês para vocês. Coloquei na apresentação que das 60 questões da prova, 8 questões são de inglês, tá? A ideia das questões são as mesmas, geralmente é uma interpretação de texto, seja de uma charge, seja de um texto, uma figura, mas a ideia é sempre a mesma. Vai ter um textinho, a gente lê com calma. Eu vou fazer uns aqui com vocês. São 8 exercícios. No vestibular do segundo semestre de 2025, era da questão 53 a 60. Geralmente está para o final do caderno. E coloquei também que é importante lembrar que, dependendo do curso, o peso de cada matéria vai variar de acordo com a quantidade de questões que você acertar.
Pode passar, por favor. Bom, as questões que eu peguei para fazer com vocês, como eu falei, segue essa mesma ideia. Na ocasião, foi disponibilizado um texto para a gente, e a partir desse texto, o enunciado mesmo diz, leia o texto para responder as questões 55 a 58. Texto em inglês, as questões vão variar entre português e inglês, e, bom, aí já está a primeira questão, e basicamente é o quê? É uma interpretação de texto. Por exemplo, eu vou fazer junto com vocês aqui. O texto, ele fala basicamente o quê? Eu vou ler com calma em inglês, depois a gente traduz e vai indo pouco a pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida de algum conceito, alguma questão, a gente vai se ajudando e fazendo as questões juntas. Tudo bem? Mas vamos lá ao texto. Vamos de parágrafo por parágrafo. O primeiro parágrafo, ele fala assim: You probably know what an influencer is. People with large, highly engaged social media followings who have the power to sway beliefs and purchasing decisions. But you might not have yet heard of virtual influencers. O que que esse parágrafo, perdão, está falando para a gente? Que você provavelmente sabe o que que é um influencer, que são pessoas com um grande engajamento de seguidores nas suas redes sociais, que conseguem influenciar, seja nas suas crenças, nas suas decisões, nas suas decisões de compras, mas você talvez não tenha ouvido falar ainda das influenciadoras virtuais. Vamos para o próximo parágrafo. They are like human influencers, but they are not human. They are characters brought to life by computer-generated imagery, CGI, and artificial intelligence, AI. Designed to target demographic groups from a first-person perspective. Esse parágrafo, ele está trazendo o quê, pessoal? Que eles são como os influenciadores humanos, né? Os influenciadores que a gente conhece hoje, porém eles não são humanos. Eles são personagens que são trazidos à vida através de uma imagem gerada por computador, né? Que é a famosa CGI, ou pela inteligência artificial. Eles são desenvolvidos para atingir um grupo específico de pessoas, um grupo demográfico, trazendo uma perspectiva de primeira pessoa. Virtual influencers are becoming more popular and prevalent every day. A full-blown industry has sprung up around them. An industry with agencies and companies dedicated to creating and managing them, with some of the top personas earning millions annually. Esse parágrafo, pessoal, ele fala que os influenciadores virtuais estão se tornando cada dia mais predominantes e cada dia mais populares nas redes sociais. Que uma indústria já está surgindo, já está crescendo muito rápido em volta deles, com empresas e agências que são focadas só na criação e no gerenciamento dessas contas, desses influenciadores. As we enter the era of AR proliferation, it seems virtual influencers are here to stay. There are at least 200 digital personalities out there today, and platforms like Facebook, Instagram, and TikTok are rolling out new tools that will enable everyday users to craft their own virtual personas. Esse parágrafo, pessoal, ele traz o quê? Que com essa nova essa proliferação, da inteligência artificial que a cada dia está crescendo mais, a imagem que traz para a gente é que esses influenciadores chegaram para ficar. O texto ainda apresenta que existem pelo menos 200 influenciadores hoje em dia e que plataformas como o Facebook, como o Instagram, inclusive já estão desenvolvendo recursos, ferramentas para que as pessoas, os usuários do dia a dia, né, os usuários comuns de redes sociais, consigam criar seu próprio influenciador. E por fim, given the absence of laws for non-humans, the rise of virtual influencers on social media raises a whole host of urgent ethical questions about authenticity online. Por fim, pessoal, esse parágrafo traz o que para a gente? Que devido à falta de uma regulamentação, à falta de leis para não humanos, acaba gerando uma questão ética, né, uma questão urgente sobre essa autenticidade, porque não tem algo que controla eles. Tudo bem? Eu sei que é bastante coisa, mas a gente vai lendo pouco a pouco e vamos fazer as questões que basicamente
São fáceis, pessoal, é só uma interpretação mesmo. A primeira questão ela traz, de acordo com o texto, os influenciadores virtuais são facilmente reconhecidos pelos usuários? O texto não fala disso, pessoal, então por hora vamos descartar essa alternativa. A B, ela traz, estão se tornando cada vez mais comuns. Sim, o texto fala disso, inclusive estão se tornando cada vez mais populares. A C pergunta se são controlados por leis que verificam sua autenticidade, o que é o contrário do que diz o nosso último parágrafo. Sobre tirar a autonomia dos influenciadores humanos, o texto não traz isso, e aí trata-se são algo passageiro, o que também é o contrário do que o texto fala, que fala que eles chegaram para ficar. Então, pode passar, por favor. A alternativa correta, então, é a letra B. Você viu que com a interpretação, a gente lendo com calma, as questões são bem tranquilas. É mais uma questão de você conseguir interpretar e pegar a ideia principal do texto. Tudo bem? Pode passar, por favor, Felipe. Eu até coloquei a explicação que peguei um trecho do texto que... Volta um, por favor. Que fala que virtual influencers are becoming more popular and prevalent every day. Ou seja, cada dia eles estão se tornando mais populares e mais frequentes nas nossas redes sociais. Pode passar, por favor, cara. A questão 56, ela já foca no primeiro parágrafo. E ela pergunta, de acordo com o primeiro parágrafo, os influenciadores podem ser definidos como pessoas que A. Desrespeitam preceitos éticos em suas postagens? Não, o texto não fala nada disso, muito menos no primeiro parágrafo. A. B. São espontâneas nas redes sociais? Também não é algo que foi tratado no texto. A questão alternativa C. Tem o poder de persuadir seus seguidores nas decisões de compra? Existe um trecho no primeiro parágrafo que trata exatamente isso. Então aí a gente já matava a questão. Na primeira linha, já começa falando que os influenciadores são people with large, highly engaged social media followings who have the power to sway beliefs and purchasing decisions. Então a gente já mata, pode passar, por favor, que já é a questão C. Pode passar mais uma? A D fala que sobre evitam postar sobre crenças, o que não é o que é tratado. O primeiro parágrafo fala que eles têm poder de persuadir sobre as suas crenças e não fala nada sobre consumo elevado. Então a gente já descartaria também a alternativa aí. Certo? Pode passar. No modelo de provas, geralmente algumas questões também vêm em inglês. Sempre tem algumas questões em inglês, mas é também uma questão de interpretação. A gente vai lendo com calma. A questão 57. In the excerpt from the first paragraph, but you might not have yet heard of virtual influencers. Que quer dizer o quê? Mas você não deve ter ouvido falar ainda sobre os influenciadores virtuais. A questão é: the underlined word expresses the idea of, ou seja, a palavra sublinhada ela passa uma ideia de. A palavra yet, pessoal, quando ela está atribuída a uma frase negativa, uma frase de negação, ela traz a ideia de ainda. Então, no nosso caso, seria but you might not have yet heard, ou seja, mas você talvez ainda não deve ter ouvido falar sobre esses influenciadores virtuais. Vamos às alternativas. A alternativa A, now and then, ela traz a ideia de agora em diante, o que não combina muito com a nossa frase. A B fala hoje, nowadays, significa hoje em dia, que também não é o sentido da frase. A C, hardly ever, ou seja, quase nunca, também não tem a ver. E a D, recently, que traz a ideia de você ter ouvido falar recentemente, o que também não é o conceito da nossa frase. E a alternativa E, up to now, até agora. Pode passar. Com isso, a gente já conclui que é a letra E. A gente já ia chegar por uma certa eliminação, conseguiria chegar nessa alternativa, mas a expressão up to now, ela traz essa ideia de até agora. E cabe exatamente no conceito da nossa frase, pessoal, que é que você até agora não ouviu falar, não ouviu falar, né, sobre os influenciadores virtuais. Pode passar, por favor. Eu coloquei exatamente isso, pode passar.
E por fim, pessoal, a questão 58, que é a última que eu vou tratar com vocês, que é a mesma ideia da questão 57, que ela traz o quê? In the excerpt from the third paragraph, companies dedicated to creating and managing them, the underlined word refers to. Ou seja, no trecho do terceiro parágrafo que diz que as companhias que estão dedicadas à criação e ao gerenciamento deles, pergunta, a palavra sublinhada, ela está referida a quem? Ela refere-se a quem? Ou seja, a criação e o gerenciamento de quem que essas companhias são dedicadas. A gente voltando no terceiro parágrafo, pessoal, já começa o parágrafo falando sobre os influenciadores virtuais. Por quê? Fala que os influenciadores virtuais estão se tornando cada dia mais predominantes, mais populares, e que uma indústria está surgindo em volta deles com agências, em companhias, empresas, né, para a criação e gerenciamento deles. Ou seja, esse parágrafo está tratando sobre os influenciadores virtuais. Com isso, a gente já conseguiria tranquilamente assinalar a questão alternativa B. Pode passar, por favor. Pode passar mais um. E é isso, pessoal. As questões de inglês do nosso caderno, elas são basicamente isso. É uma interpretação. Eu trouxe da questão 54 a 58, mas as outras questões era a mesma coisa. Tinham textos relacionados com figuras e a gente tinha que interpretá-los, entender com calma, às vezes alguma expressão, como foi o caso da nossa questão 57, mas com calma, lendo com tranquilidade, tentando pegar o conceito do texto, a gente consegue tranquilamente chegar nas respostas corretas. Pode passar. Eu coloquei para reforçar aonde fica o nosso site, né? A gente consegue acessar pela o link que está no nosso rodapé, que é a faculdadesalvadorarena.org.br/nave. Lá a gente tem acesso a essas questões, a resoluções, explicações, dicas e até inclusive as nossas lives estarão lá. Obrigado. É isso, Felipe. Obrigado, viu? Perfeito. Agora, se preparem que a gente vai começar o Kahoot, tá bom? Eu preparei aqui algumas questões não muito complexas. Tem também um textinho muito básico, assim, por causa que o Kahoot limita a 120 caracteres. Então, é um textinho pequenininho, uma pergunta, uma questão e as alternativas embaixo, tá bom? A Bia tá passando o site do Nave aqui para vocês acessarem, tá? Então tá no chat. Deem uma olhadinha, acessem, vasculhem dentro do site que lá vai ter todas as dicas para você conseguir estudar para o nosso vestibular, tá bom? Então acesse o nosso site. Eu vou compartilhar agora aqui a minha janela do Kahoot para vocês. Aqui está. Eu vou. Agora vamos aguardar, tá bom? Para vocês entrarem, para a gente poder começar. E, pessoal, se vocês tiverem também alguma dúvida sobre alguma das questões, tiver algum conceito e quiserem perguntar, pode ir mandando no chat que eu vou respondendo aqui enquanto a gente vai fazendo o Kahoot. Tudo bem? Eu passei também aqui no chat o link, tá, do Kahoot, então vocês podem acessar por lá também. A gente tem 61, eu quero ver uma pessoa, um pessoal lá, tá? A gente tem 61 aqui com a gente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, 37 já, 39. Vamos entrando, não sei se tem limite, se não tem limite. Se bater o limite, a gente começa. Perfeito, acho que vai ficar em 38. Vou esperar só mais um minutinho para ver se alguém mais vai entrar, eu já começo.
Saiu um, perfeito, vou começar. Entrou um, ótimo. Nossa, foi rápido, hein? 23 respostas já. Perfeito. Foram todo mundo certinho. Na azul. A maioria aqui, ó. Perfeito na azul. Vamos, eu vou perceber que agora que tá sem som, o Kahoot, geralmente ele tem uma musiquinha tocando. Deixa eu ligar a musiquinha aqui. Pronto, agora sim. Ó, quem saiu aqui na frente? Laura Liz. Perfeito, Laura Liz saiu na frente aqui. O pódio está composto aí por Laura Liz, Júlia S., Vitor Bolsonaro e Gabriel. Perfeito. Gente, vamos usar nossos nomes, gente. Please. Register for the free workshop by Friday. Set charging TED. O que que o texto exige até sexta-feira? Uau, a pessoa foi bem rápida nessa. Beleza, a resposta aí correta era verde. Registrar-se no workshop. Tá aqui, ó. Please register for the free workshop by Friday. O workshop de graça na sexta. Perfeito. Vamos avançando, vamos avançando. Dessa vez não são muitas perguntas, tá? Fiz só 7 perguntinhas para vocês. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tivemos substituições no ranking. Carlos e Beatriz chegaram ao ranking. Victor está em último, Laura Liz em primeiro e Júlia S em segundo. Bolsonaro caiu do ranking. Bolsonaro deixou sua posição. Vamos avançando. Storm are expected overnight. However, class will continue as scheduled. O conector, however, indica. Foram lá, foram certinho. Contraste. Perfeito. Vamos avançando. Que aconteceu aqui? O pódio mudou bastante. Bolsonaro voltou ao pódio. Quem será? Apareceu aqui. Quem será? Quem será? Ficou aqui embaixo. Gabriel, Beatriz E e Laura Liz seguindo em primeira, subiu 11 posições. Gabriela bateu o recorde de avanços. Parabéns, Gabriela. Avançando. Avoid parking under large trees. Strong winds may drop branches and spread debris. No contexto, debris significa. Vamos lá, que essa eu caprichei. Perfeito. Detritos e fragmentos, gente. Isso mesmo. No vermelho aqui. Vamos avançando. Vamos ver o que aconteceu no pódio. Pódio mudou um pouquinho. Bolsonaro subiu. Quem será subiu? Carlos apareceu no pódio. Gabriel subiu para a segunda ali com uma diferença muito próxima da Laura Alice. Laura Alice seguindo em primeira. Subiu 4 posições. O Agnão bateu o recorde de avanço. Parabéns, Agnão. Seguindo. New Library Hours, Monday, Thursday, 8:22, Friday, 8:18, Saturday, 9:14, Sun Closed, Book Study Rooms Online. O que pode fazer online? O que pode fazer online, gente? Oh, perfeito, reservar salas de estudo. Bateu aqui o Congo.
O azul saiu vencedor aqui nessa, saindo a resposta certa. Pontuação. Vamos lá, mudamos um pouco o pódio. Deide Costa apareceu com 4.458 pontos. Subiu 3 posições. Ana bateu o recorde de avanço. Parabéns, Ana. Laura ali seguindo no pódio aí. Seguimos, avançamos. This study compares sleep in athletes and no athletes. Results suggest shorter run. This suggests retoma. O que retoma diz, gente? Dois, três ou quatro? Dois, três ou quatro? Vamos lá, pessoal. Opa, como é que saiu? A comparação de resultado do estudo. Perfeito. Resposta amarela, a correta. Avançamos aqui, estamos quase acabando. Muita coisa aconteceu aqui no pódio. Sumiu, sumiu quem estava em primeiro. Gabriel avançou para a primeira posição com 5.373 pontos. Deide Costa em segundo. Squeeze com 2E. Esse nick que parece muito meu, inclusive. 5.311 pontos. Quem será? Opa, não vou remover. Quem será com 5.200 pontos? E Carlos com 5.227 pontos. Perfeito. Avançamos. Última resposta aqui, última pergunta. We are hiring a part-time lab assistant. Apply by mail. Apply by mail. Qual é o gênero do texto? Aviso de evacuação, muito bom. É um anúncio de emprego, gente. Isso mesmo. Perfeito, resposta amarela. Finalizamos aqui as perguntas em inglês. Vamos ver como ficamos no pódio. Em terceiro lugar, Squeeze, com 2E, com 6.169 pontos, 69. Deide Costas apareceu aqui com 6.245. E Gabriel com 6.278. Perfeito, ótimo. O quarto e quinto lugar, quem será em quarto? E Carlos em quinto. Perfeito, gente. Obrigado a todos pela participação no Kahoot. Ah, Espero que vocês tenham gostado. Foi um joguinho que eu trouxe aqui para divertir vocês um pouco e testar um pouquinho do nosso inglês, né? Entender o texto e estudar um pouquinho para a prova, tá bom? Ah, Obrigado a todos pela atenção. Agora a gente vai seguir com o Júlio para falar um pouquinho de português para a gente, né, Júlio? É isso mesmo? É isso mesmo, Felipe. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Espero que todos estejam bem nessa segunda-feira fria, né? Tá gelado. Pelo menos aqui em São Bernardo tá bem gelado. Bom, vamos lá. Difícil falar depois da Joyce e do Lucas, mandaram muito bem. Parabéns para os dois. Mas falar um pouco sobre língua portuguesa. Eu tinha um professor no nono ano que costumava falar, e toda aula que ele tinha oportunidade, ele falava pra gente: comecem por língua portuguesa. E eu segui essa dica nos meus vestibulares, e acreditem, é uma dica válida. Português é uma matéria que ela é densa, ela traz bastante interpretação textual, ela precisa de uma mente que esteja afiada, assim, não que outras matérias não precisem, é óbvio. A gente pode começar por aquela que a gente acha que tem mais facilidade, ou pode começar com aquela que a gente tem mais dificuldade para tá mais cansado nas que a gente tem mais facilidade. Porque, convenhamos, vestibulares são maratonas. A gente cansa pra caramba e é difícil de fazer. Então é sempre importante ir abordando essas estratégias. A minha estratégia era começar por língua portuguesa e sempre deu certo. Bom, eu trouxe uma apresentação aqui para vocês, coisa bem simples, assim, bem parecido com o que a gente fez no inglês. Eu vou falar um pouco sobre a matéria, dar umas dicas gerais, e aí a gente vai direto para a resolução, para vocês verem qual que é a pegada da prova. Eu acho que isso é mais produtivo do que eu ficar aqui parado falando para vocês, falando e falando e falando e falando, e vamos pôr a mão na massa. Eu acho que funciona melhor. Eu vou transmitir minha tela, eu vou pedir para o Felipe avisar quando ela estiver transmitindo, por gentileza. Claro. Só um minutinho que eu tô com 10 janelas abertas aqui. Perfeito, chegou. Chegou? Tá certinho? Certinho, certinho. Então vamos lá. Bom, live do Nave, língua portuguesa, data de hoje. Vou continuar.
Assim como o inglês, a língua portuguesa tem 8 questões na prova de conhecimentos gerais. Em 2025, para o segundo semestre, essas questões foram da 45 até a 52, e mais uma vez no edital, os pesos de cada matéria por curso. Curso de engenharia, mais peso em exatas, curso de administração, mais peso em humanas. Se atentem a isso, pessoal. Se atentem a isso. Levem em consideração o peso. A mesma dica que eu dei na outra live, eu dou hoje. Peso, você priorizar peso, você ganha nota de graça, entre aspas. Então, façam isso. Vamos lá, algumas dicas gerais bem básicas. Dica mais importante, assim como no inglês, interpretação de texto. Gente, tem que ter paciência para ler textos de língua portuguesa. Não adianta. Ah, é chato, eu tô com pressa, a adrenalina tá a milhão para fazer a prova. Vou ter que ficar parado lendo 23 linhas de um texto do Carlos Drummond de Andrade. Vai ter que ficar sentado lendo as 23 linhas do texto do Carlos Drummond de Andrade. É muito importante. É muito importante ter paciência para os textos, porque eles vão sempre, assim, o vestibular, ele é complexo, mas ele não é injusto com você. Muitas vezes ele vai te trazer o que você precisa dentro da própria prova, certo? Então, a interpretação de texto é importante por isso. Então, identifiquem o tema central sempre, inferências e sentido de palavras. Texto de língua portuguesa, eu gosto de usar um linguajar mais complexo, normalmente, então por isso que é bom estar descansado, por isso que é bom estar prestando bastante atenção. Gramática, revisar concordância, verbal e nominal. Regência e crase é super importante, tá? Isso aqui é o básico, isso aqui vocês estão vendo no ensino médio de vocês, isso aqui tem que ser bem trabalhado. Parte de sintática, parte de semântica, não durmam nisso aqui, não acho que vocês vão chegar na prova de língua portuguesa só interpretando o texto, é uma parte muito grande, mas não é só isso. Pontuação e pronomes, atenção a vírgulas, pronomes oblíquos e colocação pronominal. Isso aqui é importante também. Tem muitos textos que têm orações longas, que o sujeito está sendo referido por um pronome oblíquo no final da frase, que se você não prestar muita atenção, você não vai entender do que o cara está falando. Então prestem bastante atenção nisso. Literatura. Vocês têm que conhecer o que que é uma escola literária, o que que é um romantismo, quais são as gerações do romantismo, o que que é um realismo, autores importantes, características da época. Assim, vocês não precisam decorar a linha do tempo inteira, todas as escolas literárias, desde o quinhentismo até moderno. Não precisa. Não precisa ver tudo isso, mas tenha uma noção de quais foram as mais importantes, quais foram as mais influentes e por que elas foram as mais influentes. Então, deem uma olhada nisso. E ortografia e acentuação, fica atento a palavras parônimas, homônimas e regras atuais. Isso aqui é super importante também. Palavras parônimas são palavras que são escritas parecidas, mas têm significados diferentes. Palavras homônimas são palavras que têm pronúncia e grafia iguais, mas significados diferentes. Por exemplo, manga da blusa e manga da a fruta. São palavras que você escreve e fala do mesmo jeito, mas têm significados diferentes. Então, se atentem a isso na prova também. Os textos gostam de usar palavras homônimas que não necessariamente são aquilo que a gente interpreta primeiro, fala, ué, ele tá falando disso? Às vezes não. Então vamos lá, vamos direto para a resolução das questões. Aqui a prova traz um texto do Valcir Carrasco para responder da 46 a 49. Então, a 46, a 47, a 48 e a 49 são 4 questões referentes ao mesmo texto. Então, vocês têm que ler esse texto com atenção. Eu vou dar um tempo para vocês lerem o texto, eu vou ler junto com vocês, eu não vou ler em voz alta aqui, porque o texto está em língua portuguesa, eu não vou precisar ficar traduzindo. Então, leiam o texto e daqui a pouquinho eu volto e explico para vocês a resolução da questão.
Bom, eu terminei de ler o texto por aqui. Vamos para a resolução das questões. Questão 46. Em relação aos avanços tecnológicos, o autor mostra-se, sobretudo. Bom, isso aqui é aquela primeira dica que eu dei. Identifique tema central. Aqui é uma pergunta de tema central sobre o texto, é sobre o cerne do texto. Como que o Valcir Carrasco está se sentindo em relação ao que está acontecendo? Bom, é um texto que fala sobre o avanço da tecnologia e sobre como o avanço da tecnologia fez com que velhos hábitos e velhas formas de se viver foram sendo substituídos ao longo do tempo. Então, vamos lá. Mostra-se indignado? Ele não mostra indignação em nenhum momento do texto em relação à substituição. Ele demonstra uma certa nostalgia, ele demonstra que está sentindo falta daquilo que já foi, mas ele não traz uma indignação, ele não traz uma revolta. Resignado? Também não parece estar resignado com o avanço da tecnologia. Empolgado já é um pouco demais para outra ponta, né? Ele traz as considerações dele, mas ele também não tá falando, que legal, tá acabando com máquina de escrever, tá acabando com tudo, o celular é isso mesmo, muito bacana. Não, ele traz uma visão um pouco mais pé no chão, um pouco mais neutro em relação a isso. Sarcástico, eu não vejo sarcasmo como uma característica do texto. Nossa, na verdade, gente, eu tô corrigindo errado isso aqui. Já vou falar o que que eu cometi de erro. Ele não traz uma visão sarcástica disso aqui, ele não traz não tem um momento do texto que ele tá falando algo nas entrelinhas, tá falando, a tecnologia é isso aí, mas não sei não, hein? Né? E incrédulo também não é. Vocês falam, Júlio, você não tem nenhuma alternativa certa. Eu não tenho porque eu corrigi a resignado como errado e a resignado é a alternativa correta. Mas vamos lá. Incrédulo, ele não traz uma descrença muito grande em relação à tecnologia. Ele traz as visões dele de as coisas estão mudando, mas ele não traz uma descrença de nossa, que inovação esse celular, uau, supremo, não. A resposta correta é a B, é resignado. Se a gente ver aqui no último parágrafo, mas logo partirão, as salas estão menores, logo não haverá espaço para enfeites. Ele traz um ponto de chateação dele. Você vê, ó como é importante prestar muita atenção no texto. Eu já estava fazendo a questão e eu já estava fazendo a questão errada. Eu já estava eliminando a alternativa certa. Então é bom fazer com paciência, é bom fazer com calma. Eu, na pressa, fui falando e acabei cometendo um equívoco. Só passando aqui, o autor fala com nostalgia, mas aceita as mudanças trazidas pela tecnologia, o tom é de conformismo e aceitação, demonstrando resignação diante das transformações inevitáveis. Então é isso. Ele está resignado, ele está sentido com o que está acontecendo, mas ele entende. Não chega a ser uma indignação, não chega a ser uma empolgação. Também não tem sarcástico porque ele não usa as entrelinhas, e não é incredulidade porque ele está bem crente daquilo que está acontecendo. Ele traz uma visão bem consciente. Vamos para a próxima. Desculpa pelo engasgo, pessoal. O mesmo texto, próxima questão. Há objetos que perderam sua utilidade e viraram enfeites, viraram sublinhado. O verbo sublinhado está empregado na mesma acepção em que se verifica o verbo sublinhado na seguinte frase. Acepção é significado, tá? Como eu falei, o texto gosta de usar essas palavras difíceis. Uma outra dica muito importante. Aproveita esses momentos. Eita, desculpa. Aproveita esse momento que vocês estão passando agora e leiam. Leiam bastante, porque ler traz um repertório de palavras que a gente não vê cotidianamente. Acepção é a primeira vez na minha semana, a primeira vez no meu mês, provavelmente a primeira vez no meu ano que eu vejo essa frase. Não é a primeira vez porque estava fazendo a correção dessas questões, né? Mas não é uma palavra que aparece comumente e é importante vocês terem essa palavra no vocabulário de vocês, essas palavras no vocabulário de vocês. Então vamos lá. Antes da gente ler as alternativas, vamos ver o que que ele está pedindo aqui pra gente. O verbo sublinhado está empregado na mesma acepção em que se verifica o verbo sublinhado na seguinte frase. Então ele está pedindo o mesmo significado para o verbo viraram. Vamos entender o que que o viraram está significando nesse trecho aqui? Há objetos que perderam sua utilidade e viraram enfeites. Então aqui ele está falando de transformação. Vocês concordam comigo? Viraram enfeites não está sendo no sentido físico de virar. Então, também não está sendo no sentido biológico de virou um copo com água, não tem nada a ver. Viraram de transformação. Então a gente vai achar nessas alternativas aqui qual viraram, qual virou, ou viraram, ou vire, tá tendo sentido de transformação. Então vamos lá.
ia virando as páginas sem ler nenhuma palavra. Bom, virando as páginas significa que ele está folheando, né? Ele está passando as páginas. Não é o mesmo significado. No próximo cruzamento, vire à direita. Mais uma vez, o virar espacial. Ele está pedindo para um deslocamento à direita. Virou o conteúdo do copo em um único gole. É o exemplo que eu dei mais cedo de virar um copo com água. Não é exatamente a mesma coisa, né? Aqui é o efeito de transformação. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Opa! Essa aqui já está fazendo mais sentido, né? O sertão vai virar mar, significa que o sertão vai se transformar em mar. Há objetos que perderam sua utilidade e viraram enfeites, os objetos se transformaram em enfeites. Pô, vamos deixar isso aqui na nossa mente. Quando se mudou para a cidade, teve de se virar para sobreviver. Tá aí um outro sentido para o virar ainda, que é o de dar um jeito, né? Teve de se virar, teve que arrumar soluções. Não é a mesma coisa. Também não é uma transformação, é só um esforço. Não, nesse caso, só sobrou a alternativa D, ela é a correta mesmo. O uso do verbo virar tem conotação de transformar-se, o mesmo ocorre na utilização do virar ao referir-se à transformação que o sertão passará, tornando-se mar. É isso. Vamos lá, uma outra questão para esse mesmo texto. Então, eu reforço mais uma vez, leiam o texto com bastante atenção. No trecho foram-se as canetas tinteiros, o verbo está no plural para concordar com o sujeito posposto. Opa, concordância verbal, hein? Um tema que cai muito, sempre cai, é importante prestar atenção. A exemplo do que se verifica em. Então, aqui, essas perguntas de a exemplo do que se verifica em, ele está pedindo para você comparar o que ele tem aqui, a estrutura que você tem aqui, e encontrar uma mesma estrutura nas alternativas. Então, vamos lá. Quais são os pontos importantes dessa aqui? O mais principal, que é a maior pegadinha dessa questão aqui, é sujeito posposto. É esse uso aqui do sujeito posposto. Porque ele usa o verbo estar no plural, ele fala, bom, vou colocar alternativas com os verbos conjugados no plural, em todas as alternativas o verbo está conjugado no plural, só que cada uma tem uma estrutura diferente. Então a gente quer a mesma estrutura que esse trecho aqui. Só dinossauros como eu insistem no de mesa. Aqui o verbo é insistem, ele está falando de dinossauros, que está no plural, só que, opa, não está pós-posto. O sujeito está antes do verbo, não é isso que ele pediu. Vamos passar para a próxima. Tornaram-se objetos de colecionador. Aqui é uma outra situação na qual o sujeito está implícito, não está explícito aqui. Só está falando que algo tornou-se objeto de colecionador. Então não é a mesma situação com o sujeito pós-posto. Os que insistem nos discos de vinil. Aqui a gente tem os que substituindo o sujeito, mas ainda assim não está pós-posto, né? Ele se refere ao sujeito, desculpa, não substitui, mas ainda assim não está pós-posto. Nele estão os documentos. Opa, aqui se a gente colocar na ordem direta, os documentos estão nele, certo? O sujeito, o verbo estão está se referindo a os documentos e os documentos está colocado depois do verbo. Então, é a mesma estrutura disso aqui. Foram-se as canetas tinteiros. Nele estão os documentos. Vamos ver mais uma vez aqui, só para garantir. Todos sentem-se muito mais confortáveis. Mais uma vez, o verbo sentem-se está referindo-se a todos que está colocado antes do verbo. Então, só sobrou uma alternativa que tem a mesma estrutura da estrutura no enunciado, que é a de. Em foram-se as canetas tinteiros, o verbo concorda com o sujeito posposto, as canetas tinteiros. O mesmo ocorre em neles estão os documentos que apresentam a mesma estrutura sintática. Última questão, pessoal, vamos lá. Fiquem comigo, eu sei que é denso, eu sei que é um assunto complexo, mas tem que ir destrinchando, tem que ir indo parte a parte. Assim como a Joyce deu a dica da redação de você indo parte a parte, você faz um texto que concorda com ele mesmo, que é o mais importante. Ao resolver as questões de língua portuguesa é a mesma coisa. Vocês têm que ir passo a passo, tem que entender o que o texto está falando, tem que entender qual que é a ideia principal do texto, e tem que ter os outros assuntos mais técnicos da linguagem, vamos colocar assim, como gramática e as outras coisas. Você vê, essa questão aqui exigia que você soubesse o que é um sujeito posposto, um plural, então é importante ter o conhecimento básico também. Vamos lá. Mas não será a do adeus a um mundo que já já não existirá mais? O termo sublinhado refere-se no texto a. Aqui a gente vai ser. Eu quis trazer essa questão porque muitas vezes você vai ter que fazer isso, você vai ter que voltar no texto. Mas não será do adeus a um mundo que já já não existirá mais? É a última frase do texto, ó. Localizamos aqui.
Ao que esse A está se referindo? Vamos ver? Vamos voltar um pouco? As salas estão menores, logo não haverá espaço para enfeites. A história é dividida em eras. Sei que estamos na da tecnologia, na era da tecnologia, mas não será a do adeus ao mundo que já já não existirá mais? Aqui é muito engraçado porque ele omitiu o termo em duas orações diferentes, em dois períodos diferentes, né? A história é dividida em eras, sei que estamos na da tecnologia. Na o quê? Da tecnologia. Na era. Mas não será a do adeus ao mundo que já já não existirá mais? A o quê? A era também. Aqui ele falou da era no primeiro período, a história é dividida em eras, e retomou ele nos próximos dois. Mas não será a do adeus ao mundo que já já não existirá mais? Essa aqui não foi indo termo a termo, porque era só voltar no texto e ver que ele está se referindo a eras aqui. Então, essa questão fica com a resposta correta sendo a D também. Nossa, só saíram 3 Ds, né? Se eu não me engano. Que fala, o autor fala sobre o fim de uma época e o surgimento de outra dominada pela tecnologia. O termo já já não existirá mais refere-se à passagem do tempo e à mudança de eras. Então, fica aí, a alternativa correta. Essa era a última questão que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço pela atenção de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a língua portuguesa, sobre o assunto, sobre interpretação de texto, podem mandar no chat, que eu vou responder vocês. E é isso. Muito obrigado. Perfeito, gente. Obrigado, Joyce. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ju. Foi uma ótima aula aí para todos. Acho que foi muito, muito proveitoso. Queria saber se a Bia tem alguma coisa que ela gostaria de acrescentar. A Bia tá voltando. Perfeito, tá bom. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Oi, Felipe. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Tá aqui na minha frente. Pessoal, nós estamos finalizando, né, a nossa terceira live. Eu queria que vocês valorizassem muito o trabalho que esses alunos veteranos estão fazendo, mas também queria pedir um favor. Hoje eu acompanho todas as lives. E hoje aconteceu um fato muito desagradável na hora que eles fizeram um joguinho com vocês, né? Que tinha que dar o nome e tal. E assim, essa pessoa que fez isso, que deu aquele nome, nós vamos desligar das lives, não vai poder mais assistir às lives. Porque está todo mundo aqui fazendo tudo para que vocês passem no vestibular, caminhem, mas não dá para desrespeitar esses alunos que estão aqui. Então, eu agradeço a presença de vocês. Vai ter a próxima live semana que vem, né? Tem uma ainda essa semana, mas eu vou pedir sempre o respeito a esses alunos. Nós estamos com TI acompanhando, então todas as pessoas que falam uma coisa indevida, uma brincadeira pouco gentil, até desonrosa, nós vamos retirar das lives, tá bom? Em respeito a esses alunos que estão perdendo a aula para fazer esse trabalho com vocês. Mas também quero dizer que são um ou dois desavisados, né? Que no mais o restante participa e eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Tá bom? Então, um beijo. Perfeito. Eu acho que dado esse recado, agora, Bia, você tem algum recado que você gostaria de dar? Pera aí. Dá só um minutinho, Fê. Eu Claro. não tô te escutando. Agora eu voltei a escutar. Pronto, agora sim. Dado esse recado, acho que podemos finalizar, certo, Bia? Tem algum recado que você Vamos gostaria? finalizar, gente. Nem dei boa noite para vocês, que eu não estava aqui no começo. Foi uma correria para poder disponibilizar os links, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Em todas as lives vocês vão ou me ver ou ver o Felipe, né? Nem sempre tá nós dois aqui, mas um de nós dois sempre vai estar. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Eu vi bastante dúvida, bastante pergunta aqui no chat e foi muito bacana, gente. Tá perguntando aqui, ó. Tem até o Henrique que perguntou se vai ter uma aula dessa de matemática e física. Teremos, é a da semana que vem, tá? Ainda essa semana a gente tem a live de humanas, então vai ser voltada para história e geografia. E também a gente vai incluir biologia,
na dessa semana, tá? Mas aí semana que vem a gente vai ter física, química e matemática, que eu sei que são as tão temidas aí, principalmente pra galera de engenharia. Perguntaram também dessas lives, onde elas vão ser disponibilizadas. Então, gente, tudo que a gente produz aqui é disponibilizado lá no site do Nave, que eu botei o link aqui no chat, o Felipe já ensinou como é que a gente acessa, como que entra em cada detalhe lá. Os meninos até explicaram como é que funciona o site. E além disso, perguntaram de prazo, né? A gente acredita que ainda essa semana a gente consiga disponibilizar as gravações para vocês e a resolução das questões, o documento inteiro, de cabo a rabo, tá quase saindo, tá assim, para um ponto de ser finalizado e ser disponibilizado para vocês. Então a gente está tentando de tudo para poder disponibilizar o mais breve possível. A gente sabe que a prova já está logo aí, né? Agora em novembro, se eu não estiver errado, tem a prova de vocês. Mas a gente vai estar aqui junto nessas próximas 2 semanas, fazendo mais 2 lives para vocês, né? A da semana que vem, que vai ser de exata jet, a de encerramento, e aí a gente se vê quando vocês entrarem aqui, vocês vão com certeza identificar pelo menos um desses rostos aqui da live pelo corredor da faculdade e fiquem à vontade para poder falar com a gente, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat das reuniões, ou então também mandar e-mail pra gente pelo e-mail que tá nas apresentações que a gente deixou ali na gravação. Tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de cada aluno que estava aqui, né, aqui da faculdade, tem o Júlio, o Felipe está sempre aí me ajudando, o Lucas e a Joyce. Foi incrível dividir esse tempo com vocês e a gente espera muito que vocês tenham gostado. E dúvidas ou sugestões, podem contatar a gente. Bom, gente? Até a próxima live, que acontece agora na quinta-feira, gente, não esqueçam. Tá bom? Tem bastante conteúdo e bastante questão para poder mostrar para vocês também. Isso mesmo, Fechou, pessoal. gente? Boa Esperamos noite. vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Boa noite.